Cara, é extremamente importante bater nessa tecla da diversidade, aparecer, mostrar ao mundo que existem culturas, raças, gêneros, muitas coisas diferentes ao nosso redor que o pessoal do mainstream não estava acostumado a ver, né? Então, por enquanto, até então, era aquele monopólio, e agora a gente tem acesso a todo tipo de cultura diferente nos games, nos jogos, nos livros. Eu acho isso fantástico. Eu acho que atualmente ela é muito importante. Eu acho que ela chegou ao ápice da importância porque nós estamos numa era digital em que todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso à TV, todo mundo tem acesso a filme, a livro, a peças de teatro, a museus, tudo na ponta, dentro do smartphone, dentro do computador, ao alcance dos seus dedos, e essas pessoas, todas as pessoas, não digo só minorias, mas todas as pessoas querem se ver ali. Por isso que é importante a representatividade em todos os meios de comunicação, em todos os meios culturais, na minha opinião, atualmente. Bom, acho que a representatividade é essencial para envolver as pessoas na atividade, seja lá qual for, para elas investirem emocionalmente naquilo e também tirarem uma satisfação para lá de pessoal da atividade, mas principalmente porque a representatividade empodera. Então, parece bobagem, mas quando a menina vai ao cinema e assiste um filme da Mulher Maravilha, em que uma mulher é uma protagonista, que não depende de homem nenhum para fazer nada, ela percebe que o gênero dela, a identidade de gênero dela, não é inferior, não é submissa, não é uma cidadã de segunda classe. Ela pode ser uma heroína. Então, esse tipo de coisa é importante, sim. Claro, a importância disso, eu acho que ela permeia vários aspectos, né? Não só a questão das pessoas se identificarem, mas também o próprio mercado, né? Quando você exclui metade da população mundial do seu produto, você está perdendo muito mercado. Quando você passa a incluir esse pessoal, você pelo menos dobra a sua oportunidade de ter seu retorno. Então, assim, não deixa de ser também uma questão econômica interessante para quem está trabalhando com essa parte, né? Além de ficar mais fácil da obra reproduzir o seu tempo, né? Hoje, provavelmente, uma obra que não trate disso, ela já nasce ultrapassada. Eu acho que os jogos de tabuleiro trazem algumas das interações sociais mais saudáveis das quais eu já participei na minha vida. Eu acho que o jogo de tabuleiro une as pessoas de uma forma em que, mesmo que alguém perca um jogo, a pessoa ainda se diverte. Ela se diverte com todo o caminho para chegar ao fim do jogo. Não é só a respeito de um objetivo, como, digamos, um jogo de videogame, tipo um Mario Kart, um Super Smash Bros, um Call of Duty. Ninguém tá ali só para ganhar. Elas estão para participar de toda a experiência, para estar do lado das pessoas que elas gostam, para experimentar um jogo que elas gostam, porque nunca um jogo vai ser jogado, um jogo de tabuleiro vai ser igual 2 vezes. Então acho que é uma das melhores ferramentas de convívio por brincadeira que existe atualmente. Bom, eu acho que primeiro eles são sociais por natureza. Não, o jogo de tabuleiro... Tá, hoje a gente tem os jogos de tabuleiro que podem ser jogados só você contra o tabuleiro, mas os mais clássicos que a gente conhece já envolviam no mínimo 2 pessoas. E a gente tem jogos hoje em dia que chegam a envolver 8, 10, até mais pessoas na mesa. Os board playing games, então, nem se fala, né? Que é uma atividade social por essência. Eu gosto de vários aspectos desses jogos, não só o aspecto social, que eu acho importante. Você está ali na mesa tendo que... Quando você negocia com
como as regras vão ser interpretadas, quais você vai aplicar, quais você não vai, se o movimento foi válido ou não foi válido. É um contrato social que você está estabelecendo. Também a maneira, o seu comportamento na mesa. Se eu perder o jogo, eu posso virar a mesa e jogar todas as peças fora? Ou provavelmente não. Então, você tem que negociar o tempo todo qual vai ser o seu padrão de comportamento na mesa. E os jogos também trabalham tantas habilidades e competências diferentes que eu às vezes me pergunto por que não tem mais gente jogando. Porque, são atividades riquíssimas para o desenvolvimento intelectual e social de uma pessoa. Os jogos têm uma característica que eu gosto muito, que é a imensa capacidade dele de unir gerações. São poucas atividades que você vê uma criança com alguém de meia idade, com um jovem, com um adulto, com pessoas da melhor idade, juntos e realmente desfrutando daquela experiência. Desfrutando com honestidade, todo mundo com gosto de estar ali. Existe o pessoal que quer conviver, mas não tem motivo para isso. Mas você vai numa festa, se junta aquelas pessoas que se gostam, pessoas que têm estímulo, mas quando você vai ver, eles estão segmentados por pequenos grupos em função de idade, em função de gênero, em função de trabalho, de nível cultural, enfim, você vê várias células, né? Você pode contar ali e no fim, talvez aquelas pessoas não estejam realmente juntas, elas estão reunidas, mas não estão entrosadas, né? E quando você chega, você coloca um dedo no jogo, você vê que aquelas pessoas realmente se enturmando e gostando e apreciando aquela experiência de conviver, de estar ali, sabe? E o board game ele tem essa diferença, por exemplo, do videogame. O videogame é mais uma atividade talvez solitária na maioria dos jogos, é você e a tela, você e o programa. Mesmo jogos para dois, aquilo é você e a tela e o outro cara e o programa, né? Se o meu personagem dá um soco no seu personagem, foi o meu personagem que deu o soco, então você tem que ficar prestando atenção na tela, não em mim. É a reação do que o meu personagem vai fazer, que você tem que reagir com o seu personagem também. Então é sempre aquilo, eu e o aparelho, você e o aparelho, e no aparelho tem uma integração pequena, limitada, pequena e limitada. O board game é uma coisa mais ampla, né? Ele permite outras escalas de interação. A própria proximidade das pessoas. Você está de frente com as pessoas. Você está de frente, você está olhando o que a pessoa está fazendo, você está ali e tal. E mesmo ultimamente também eu tive uma preocupação cada vez maior com essa integração. Nos jogos modernos a gente vê isso, quer dizer, antes era comum você ter um jogo muito longo, um jogo que excluísse jogadores. Nos jogos modernos a gente procura evitar isso. Quer dizer, as pessoas que entram, o pessoal vai interagir e ninguém vai sair no meio da partida. Então o tempo de duração diminuiu para permitir que todo mundo possa ficar ali aquele tempo sem necessariamente ter outra coisa para fazer e tal. Também, antes você tinha uns jogos para dois, né? Você e seu adversário e tal. Hoje não, esse número aumenta em muita escala. Né? Tem jogos para dezenas de pessoas, para games para 75 pessoas, para 80 pessoas. Claro, são exceções, mas são exemplos que estão aí, que a gente pode interagir. O ser humano não ser gregário, né? Então, apesar de tanta tecnologia, é delicioso desligar o videogame e sentar para jogar um joguinho com as pessoas que você gosta. Essa é uma pergunta muito complicada, porque, pra ser bem sincero, todos os jogos que são os meus jogos favoritos, eles não possuem personagens humanos. Ticket Ride é o meu jogo favorito, e no Ticket Ride eu sou um trem. E eu jogo King of Tokyo, e em King of Tokyo eu sou um monstro. Eles não têm sexo, eles não têm gênero, eles não têm sexualidade, eles não têm cor, eles não têm raça, sabe? Eles são... Nos jogos com humanos que eu jogo, por exemplo, Elder Sign, eu acho que é um que tem personagens humanos, eu vejo como sendo bem representado a questão de gênero.
tem um número igual de homens e mulheres. Raça, nem tanto, mas eu acho que na hora da brincadeira tu nem percebe, porque tu fica te focando muito mais nos atributos que esse personagem tem que possam te ajudar a alcançar a vitória, ainda mais por ser um jogo cooperativo, do que na representatividade. Mas essa visão que eu tenho uma visão como uma mulher branca, heterossexual. Talvez para um homem negro homossexual ele não tem o mesmo tipo de visão que eu a respeito dessa questão. Então, isso aqui, responder essa pergunta em jogos de tabuleiro é muito complicado, porque tem vários jogos em que não há personagem algum. São jogos abstratos, ou o Tico, por exemplo, que o tema são animais do Kung Fu. Então, os jogos em que existem as personagens, por exemplo, Zombicide, que é um jogo você contra o apocalipse zumbi, existe uma porcentagem lá de personagens femininas presentes. São sempre personagens fortes, às vezes até um pouco indo demais para o estereótipo da mulher forte. Mas também, nesse caso, você não tem muito tempo nem muito material para trabalhar outros tipos de personagem. Não é como um filme, não é o Mad Max, The Fury Road, que você tem 2 horas lá para trabalhar vários tipos diferentes de mulheres. Num jogo de tabuleiro a coisa tem que ser muito mais imediata, porque é você, a personagem ilustrada numa carta ou numa peça do tabuleiro, e pouquíssimas informações sobre a personalidade dela, o que for só essencial ali para você movê-la no tabuleiro e fazer as ações. O que eu acho que eu posso mais falar é sobre role-playing games, que aí sim você tem não só a oportunidade como o dever de incluir personagens de todo o espectro de gênero e também todo o espectro étnico, e para tentar reproduzir no jogo uma sociedade real. Então, aí sim, quando você tem um jogo já criado, um RPG já criado desde o princípio, vamos levar a diversidade humana em conta e as questões de gênero em conta, o sabor, a sensação, vou ser mais específica ainda, a experiência de jogar um RPG assim é completamente diferente da experiência de você jogar um RPG que foi criado com apenas o público masculino em consideração. Olha, você representar qualquer personagem dentro de um jogo de tabuleiro é um desafio grande, né? Porque o manual de regras ele essencialmente tem que ser curto, tem que ser objetivo, tem que ter poucas páginas, porque senão você perde seu público. As pessoas não têm tanta paciência para ficar lendo, para ficar se aprofundando. Além disso, as ações dos personagens são muito limitadas. Você tem um pacote fechado do que você pode fazer. Então são aquelas coisas pontuais. Então você vai ter lá 2, 3 coisas que você pode fazer na sua vez. Então é muito difícil você representar qualquer tipo de personagem dentro de tão pouco material assim. Eu acho que a necessidade desses jogos é mostrar para o mundo que as mulheres estão aí, elas jogam, na verdade elas são maioria dentre os gamers, as pesquisas mostraram isso, e ainda é um mercado que ele é muito machista, né? Então muitas vezes a menina tá jogando lá o videogame, a hora que ela se identifica como mulher, os caras começam a cantar, e xingar, e ofender, e falar que não sabe jogar, e é uma coisa muito idiota isso. Porque elas jogam tão bem, na verdade melhor do que a gente. A minha esposa me dá uma surra em board game toda vez que a gente joga, né? E a gente tem visto isso muito em eventos, na parte de produção, nas editoras, que a presença feminina está cada vez melhor e cada vez maior e mais intensa. E eu acredito que para frente isso só vai melhorar. Eu acho que no momento atual são necessários
todos os meios que incentivem representatividade de todos os tipos. Eu acho que quanto mais as pessoas se veem nos produtos que elas consomem, mais elas acreditam que elas também possam criar esses produtos que elas tanto gostam. Então eu acho que a representatividade feminina nos jogos de tabuleiro é muito importante, porque mostra para as meninas que elas também podem fazer parte desse meio, que elas também podem ser bem-sucedidas nesse meio, e que esse meio abraça elas e agrega elas como parte de um todo. Cara, eu nem ia utilizar a palavra resistência. É que você tem aquele pessoal que é machista, que tá lá no seu computadorzinho e ele fica com medo de perder lá os privilégios. Mas esse tipo de cara normalmente é um idiota e ele não faz falta pro mercado. Então, quando você lança um produto que é bom, tem qualidade e tem personagens diferentes ou fora do mainstream, cara, se o roteiro é bom, se a história é bom, se o jogo é bom, todo mundo vai comprar e todo mundo vai gostar. Não tem essa de, é porque é diverso, é diferente, é mulher, é trans, é negro. Isso aí não existe. Se você fizer um roteiro de qualidade, o público sempre vai aceitar. O pessoal que vai ficar chorando de mimimi, esses caras vão acabar morrendo e sumindo do mercado. E quem tem que consumir, vai consumir. Então existe nicho para todo mundo, existe grupo para todo mundo. Agora você tem financiamento coletivo, você tem o Kickstarter, o Catarse, você tem formas de pegar o nicho do nicho do nicho e transformar isso num produto comercial viável. Então não tem por que não produzir. Eu vou falar de acordo com a minha experiência como jogador de jogos de tabuleiro. Eu não encontro resistência, eu nunca encontrei resistência do mercado de jogos tabuleiros com relação a mulheres. Eu não sei como é que isso é na questão dos jogos competitivos, da competição de jogos de tabuleiros, que todas têm, eu nunca participei, sabe? Eu sei que num convívio pessoal meu, tem muito mais mulheres jogando jogos de tabuleiro junto comigo do que tem homens. E eu assisto também alguns canais, por exemplo, o Tabletop do Will Wheaton, da Geek and Sundry, e sempre tem as amigas mulheres dele participando, jogando, geralmente ganhando, como a Felicia Day, a Amber Benson, pessoas famosas jogando e representando e mostrando a mulher gamer nos jogos. Então eu acho que não tem tanta resistência quanto a presença da mulher dentro do ambiente dos jogos de tabuleiro. Eu tenho visto a representatividade muito boa e a receptividade do público está excelente, né? Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. A gente fez o RPG Quest e eu convidei diversos autores, amigos. Então, tinha autoras mulheres que escreveram os personagens femininos. O Ale Santos, do RPG Vale, ele é negro, ativista, ele coordena a página E-Black e ele fez toda uma mitologia africana legal. Então a gente tem sacerdotisas de Exu, sacerdote de Ogum. Então ele cuidou de toda essa área da parte negra. Então a gente tem o pessoal que trabalha com ONG trans e deu colaboração para o jogo. Então nós temos personagens trans no jogo e o pessoal adorou a ideia. Então tanto que o jogo do RPG Quest ele bateu recordes de financiamento. Então, de novo, falar para vocês que se você fizer direitinho, colocar uns personagens bons, uma história bem feita, um porquê de daquilo tá acontecendo, o público vai adorar. Eu acredito que a partir do momento que o indivíduo está inserido dentro de um contexto, que ele está inserido dentro de uma sociedade, que ele está em um meio onde um discurso é propagado, onde um comportamento é propagado, validado e repassado de gerações, repassado entre os indivíduos, esse comportamento ele ganha força, ele ganha naturalidade e ele de fato cria uma característica, cria um estigma dentro desses indivíduos, dentro das pessoas envolvidas, enfim, nesse movimento. E quando você cobra a mudança de uma postura para que essa postura seja mais
equigual, não é equigual, mas igualitária, digamos assim, entre indivíduos, você ajuda a construir uma sociedade mais justa, digamos assim. Então, se você cobra de uma empresa de mídia, se você cobra de de qualquer veículo de mídia, ou então do comportamento de um indivíduo em si, que aquilo não tá legal, que aquilo tá trazendo uma imagem pejorativa para a mulher, que aquilo não corrobora com a ideia de que homens e mulheres são iguais, que a objetificação é uma coisa desnecessária, que a mulher não deve ser vista como objeto, muito menos que ela deve ser vista como um ser inferior ao homem, você ajuda essa mídia a propagar a ideia de igualdade. Eu acredito que a mídia em si, ela mudou bastante. As propagandas, as coisas, uma propaganda machista, ela não passa mais tão batido assim num comercial de cerveja. Tanto é que, por exemplo, o discurso da escola mudou completamente de 10 anos pra cá, assim, porque, enfim, tiveram diversos problemas ligados a isso. E as pessoas, elas estão um pouco mais atentas, elas estão um pouco mais críticas com relação a isso, porque elas entenderam a importância de se propagar esse discurso mais igualitário, esse discurso mais justo, porque é como se fosse um divisor de gerações, né? A geração antiga é mais tolerante, a geração que tá vindo agora, a nossa geração de 90 pra cá, ela tá mais crítica, ela tá mais, não, peraí, não tô aceitando isso não tá legal, isso não corrobora com nada positivo do ponto de vista de desenvolvimento das mulheres, e isso é bastante legal. É claro que ainda existem diversas peças publicitárias e setores e empresas que continuam batendo na tecla, mas eu acredito que é uma questão de divisão de gerações mesmo, que essa tendência tende a melhorar e a gente tem muita coisa para trabalhar ainda que vai além do discurso de mídia, mas sim a coisa da cultura mesmo, quão enraizado é algumas questões ligadas ao machismo, ligadas à ideia de inferioridade feminina e enfim. Eu sou a favor de qualquer... como é que eu posso explicar? De qualquer tentativa de trazer algo divertido e criativo e diferente pro jogo, sabe? Como eu disse antes, eu não presto muita atenção nessa questão de gênero e representatividade nos meus jogos, porque os meus personagens são geralmente objetos inanimados, ou orcs, ou monstros, ou um panda, ou uma coisa assim. Mas eu acho que tudo é válido. Qualquer coisa é válida, desde que a mecânica do jogo seja interessante, desde que a maneira de ganhar seja interessante, desde que a pessoa que perca não perca de uma forma que faça ela não gostar do jogo. Eu acho que essas partes são as partes mais importantes, e se a história é boa também, eu acho que faz um jogo ainda melhor do que ele seria originalmente.